Esta, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos. Repete essa parte aí. José partilhava com seu pai o quê? A má fama de seus irmãos. A má fama dos seus irmãos. Sim. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que o seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e o contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho e o contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho. Desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu-o com estas palavras: que sonho foi esse que tiveste? Iríamos todos então, eu, a mãe de teus irmãos e cada um deles, prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Aconteceu que os irmãos de José haviam saído, levando as ovelhas e as cabras de seu pai até os pastos que ficavam próximos da cidade de Siquém. Então, Israel perguntou a José: não apacentam teus irmãos nossos rebanhos em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele prontamente respondeu: eis-me aqui. E prosseguiu Jacó: vai, então ver como estão teus irmãos e os rebanhos e traze-me notícias. Ele o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando estava próximo de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe indagou: que procuras? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde costumam apacentar os rebanhos. Então o homem informou-lhe: eles levantaram acampamento daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Então o viram de longe e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram a sua morte e combinaram entre si: eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Palavra do Senhor. Veremos o que acontecerá com os seus sonhos. Os irmãos de José não estavam preocupados o que aconteceria com José. Eles estavam preocupados o que aconteceria com os sonhos de José. Quer dizer que o maior problema na vida dos irmãos de José não era propriamente José, mas eram os sonhos que José carregava. Eles tinham mais medo do sonho que José tinha do que propriamente de José.
Porque o José, humanamente falando, ele é o menor da casa. E eles não tinham razões para temer a José. Mas o problema é que a Bíblia diz que José tinha duas vantagens do seu pai. A Bíblia diz que o pai de José, Jacó, amava mais a José do que a todos os seus irmãos. E por causa desse amor, o pai de José, Jacó, decidiu então fazer uma roupa, uma túnica de várias cores. E essa túnica de várias cores distinguia José no meio dos seus irmãos. Significa que todas as vezes em que José estava na presença dos seus irmãos, se ele vestisse aquela túnica, ele chamaria muito mais atenção do que todos. Não importa a idade dos seus irmãos, não importa a altura dos seus irmãos, mas a túnica que José havia recebido do seu pai tornava José incomum no meio de todos eles. Então os irmãos começam a perceber que a raiva, o ódio dos irmãos de José para com José não era porque apenas o pai o amava, mas é porque o amor do pai se manifestou em ações visíveis. Eles conseguiam ver o amor do pai na túnica que o pai fazia. E essa túnica destacava José no meio de todos. Mas a Bíblia diz que nasce o segundo problema. Qual é o segundo problema? É que José, além de ter o amor do pai, de ter a túnica do pai, José tinha sonhos que Deus o dava. Sempre que José dormisse, ele acordava com sonhos que eram estranhos, de uma natureza espiritual. E José, na inocência da vida, como alguns de nós também fomos vítimas por causa de certas coisas que nós não sabemos, e acabamos colocando as preciosidades que Deus nos deu em mãos de pessoas que nós pensávamos que estavam conosco. E nós fomos às vezes decepcionados porque nós confiamos demais nas pessoas, ao ponto de pensar que todos que estão conosco desejam bem para o nosso lado. José contou o sonho na inocência. Ele não contou para aparecer. Ele não contou para mostrar que era mais espiritual. José contou porque ele queria partilhar. Eram seus irmãos. Ele estava a partilhar o seu sonho. Mas a Bíblia diz, enquanto os irmãos ouviam a respeito do sonho de José, algo interessante, José tinha graça para sonhar, mas José não tinha ainda a capacidade para entender os sonhos que Deus lhe dava. Os seus irmãos não tinham a graça para sonhar como José sonhava, mas eles tinham a maturidade para compreender a mensagem por detrás dos sonhos. Porque algumas vezes na vida, Deus vai colocar coisas em nossas mãos que pessoas próximas a nós entendem melhor do que nós. Mas Ele reservou para nós. Daí, às vezes, a tamanha perseguição e o tamanho ataque que nós sofremos, mesmo sem entender, porque algumas vezes nós estamos a dar a conhecer coisas para as pessoas que nós não conhecemos o valor dela, mas há gente próximo de nós que entende o valor daquilo que você carrega. Mas você não entende o valor do que você carrega. Daí tem pessoas que dizem, eu não entendo o porquê de toda essa perseguição, de toda essa luta. É porque você carrega coisas que você não consegue ainda entender na íntegra. Mas as pessoas à sua volta têm o entendimento daquilo que você carrega. Por isso é que elas atacam como elas te atacam. Porque elas conseguiram entender a mensagem do teu sonho. Você só sonhou, mas elas entenderam. E pelos irmãos, e pelo fato dos irmãos de José entenderem,
Eles começam agora a multiplicar a raiva, a ira, o ódio no coração por José. E eles começam a se irritar cada vez mais pelos sonhos. Não apenas se irritavam pelo amor do pai, não apenas se irritavam pela túnica, mas agora se irritavam pelos sonhos que José carregava. Deixa dizer para alguém que está aqui. Existem certos ataques que nós sofremos de pessoas que você só vai entender mais tarde quando Deus revelar e trazer à tona o que estava dentro de ti. Porque algumas pessoas conseguem visualizar o teu futuro quando você só consegue enxergar o teu presente. E elas vão te atacar por conta desta previsão que eles têm sobre aquilo que Deus plantou dentro de ti. Eles sonharam. Mas, meus irmãos, sabe o que me incomoda? É que ninguém vai para a cama e diz: quero sonhar com feixe. Ninguém vai para a cama e diz: hoje eu quero sonhar com o sol. Hoje eu quero sonhar com a lua. Quer dizer que os sonhos que José tinha não eram programados por ele. E ele está a ser atacado por uma coisa que não foi ele quem programou. Não foi ele quem criou, é Deus quem lhe aparecia e colocava essas coisas no espírito dele. Alguns de nós estamos a sofrer a mesma coisa. Estamos a ser atacados por coisas que nós não pedimos para receber. Foi o próprio Deus que depositou em nós e você não consegue entender, porque às vezes a pessoa que carrega aquela graça, o único desejo que ela tem é de nunca mais ter aquela graça. Porque só a pessoa que carrega um manto de Deus sabe o peso de ter aquele manto. Tem gente que quer deixar enquanto alguns querem pegar. Porque um dos sentimentos de todo mundo que carrega um manto de Deus é o desejo de desistir. O desejo de desistir, ela visita pessoas que realmente carregaram um manto. A dúvida não é para os que não são chamados. Os que não são chamados têm muita certeza. Os que não foram escolhidos têm muita convicção. Mas os que realmente foram chamados têm muitas incertezas, muitos questionamentos. Por quê? Porque o manto de Deus vem com peso de perseguição, vem com peso de responsabilidade. E te incomoda, o que te incomoda, meus irmãos, sabe? Tem gente a desejar o manto que você tem só porque nunca sentiu o peso do que ele é capaz de causar. Se eles soubessem que além do prazer, da fama, da glória que esse manto te traz, existe uma luta por detrás desse manto, elas não iam desejar o manto que você carrega. Por isso é que quando você deseja algo que Deus colocou na vida de alguém, não deseja apenas o troféu que ela recebeu. É fácil você dizer que merece o mesmo prêmio quando você não percorreu a mesma quilometragem. Ouça, se há uma coisa que eu tive que aprender na vida da forma mais dura, é entender que todo mundo está aonde deveria estar. Deus não se engana, Deus não trabalha com sorte. Deus sempre recompensa aqueles que se esforçam, aqueles que se dedicam. Se alguém tem alguma coisa que você não tem, é porque você não tem mesmo a capacidade ainda de ter. Entenda, Deus não se engana. Deus não pega a bênção do A e dá na B. Com Deus isso não existe. Então José sonhou, mas às vezes esse é o problema de muitos. José estão aqui também nessa noite. Estão a ter lutas e perseguições porque estão a falar demais. Porque José está a nos ensinar que existem sonhos que não se conta para irmãos, conta-se para pai. Por isso é que a Bíblia diz que quando José contava, os irmãos lhe atacavam. Mas o que está escrito? E o pai guardava no seu coração. O pai entendeu, esse nosso filho nasceu para ser maior do que todos nós aqui em casa. Sabe, a única pessoa que tem a capacidade de suportar a grandeza que você carrega não é o teu irmão, é o teu pai. Os maiores inimigos do manto e da graça que Deus te deu chama-se teus irmãos.
Por isso é que a Bíblia vai dizer que na palavra profética, aonde é que fostes feridos? Jesus responde de forma profética: fui ferido na casa dos meus irmãos. Os meus próprios irmãos me feriram. Por quê? Porque são os nossos irmãos os principais a não suportarem a graça e o manto que Deus colocou dentro de nós. Daí você vai perceber que até na família, os que dizem: eu quero ver nossa família crescer, mas quando um de nós começa a crescer, é já a pessoa que se tornou o problema da família. Sabia que tem gente que pode orar para Deus te abençoar, e quando Deus te abençoar, é a pessoa que mais vai se levantar? Porque tem gente que está pronta para orar, mas por não saber o prazer que a tua bênção traz, se ela soubesse o que essa bênção vai trazer para ti, nem oraria por ti. Então, os piores inimigos dos nossos sonhos são os nossos irmãos. Por isso, às vezes me incomoda. Às vezes eu fico até a rir, quando ouço pessoas dizer: eu não esperava isso dos meus irmãos, nem das minhas irmãs. Meu irmão, você não tem que esperar do teu colega, tem que esperar mesmo dos teus irmãos. Porque os teus irmãos vieram vocês da mesma linhagem, e todos eles sabem, nós todos aqui queremos crescer, todo mundo quer chegar lá, e ninguém quer ver o outro a crescer antes dele. Por isso é que quando o filho pródigo voltou, o problema do filho pródigo nunca foi o trabalhador, foi o irmão dele mais velho. Quando Davi foi ungido, deixa eu pregar aqui para os irmãos, eu quero curar almas aqui nessa noite. Porque Deus não pode te colocar no poder ferido, senão você vai ferir muita gente. Quando Deus te prepara para o poder, Ele primeiro tem que mexer na tua ferida. Alguém está aqui nessa noite? Quando a Bíblia diz que Davi foi enviado para levar comida aos seus irmãos, a Bíblia diz que quando Davi leva comida para os seus irmãos, ele ouve que há uma guerra, e ele vai falar: meus irmãos, o que se passa aqui na batalha? E os irmãos disseram: mas você veio fazer que aqui, você é miúdo, você deixou aquelas poucas ovelhas com quem? Olha, a expressão poucas ovelhas é no sentido de que? De zombar, reduzir o que Davi era. Estão a dizer: você aqui não está no nosso nível, você é bebê, essa luta não é para ti, você gosta de aparecer, volta lá naquelas tuas poucas ovelhas. Mas são quem? Os próprios irmãos de Davi. Porque os maiores problemas da graça do manto que nós recebemos não são os nossos inimigos, são os nossos irmãos. Por isso você deve orar para se preparar mais para os teus irmãos do que se preparar para os teus inimigos. O problema é que você orou demais para enfrentar inimigo, mas não oraste para enfrentar irmãos. E você descobriu que batalha de irmão dói mais. E como é que vai suportar? Como é que vai se livrar se estão na mesma casa? E amanhã você vai sonhar de novo, tem que lhe contar: sonhei de novo. Só que também aqui tem problema aqui de alguns irmãos aqui, do José, estão aqui, é que não aprenderam que nem todo sonho se conta. Já contaram a primeira vez, lhe odiaram, estão a contar mais. Mas a Bíblia diz que eles programaram. Tem alguém aqui? Eu sei que essa mensagem vai doer para muita gente. Não precisa glorificar muito hoje. Aleluia. Israel amava a José mais do que a todos. Entenda, meus irmãos, Jacó não fez roupa para José para depois lhe amar. Jacó primeiro amou José e depois lhe fez roupa. Quer dizer que a roupa que Jacó está a fazer não é propriamente Jacó quem está a fazer. Quem está a fazer aquela roupa chama-se amor. O amor de Jacó é que está a fazer a roupa de José. E a Bíblia diz que apesar de todo o ódio, eles lutaram para tirar o quê? A roupa. Porque o que tinha que lhes incomodar não era propriamente a roupa, tinha que ser o amor do pai.
Porque se você tira a roupa é consequência do amor. E se você tira a roupa, mas não tira o amor, quer dizer, se o amor ficou, esse mesmo amor ainda pode produzir outra roupa. Então, você tirar a consequência do amor do pai, você não mudou nada na vida de José. E deixa eu falar para alguém aqui, a melhor riqueza que Deus te deu não é a túnica, é o amor dele. Por isso você não é filho porque Deus te deu coisas. Você é filho porque Ele te deu o coração dele. Deixa eu dizer, enquanto você estiver no coração de Deus, não importa o que tiraram de ti. O amor do Pai tem o poder de produzir a mesma roupa que os teus irmãos rasgaram. Quem rasgou, deixa eu falar para alguém de forma profética. Temos de avisar as pessoas que rasgaram nossa roupa, que só rasgaram a mesma roupa, não rasgaram o amor do Pai. Porque se o amor ainda está aí, quer dizer que esse amor ainda tem poder para produzir outras roupas. Deixa eu falar para alguns aqui nessa noite, se prepare para voltar a vestir as mesmas túnicas de honra. Não, eu não sei para quem eu vim pregar aqui nessa noite, mas nesses 3 dias prepara-te. Não importa quantas coisas foram e saíram de ti, se Deus ainda ama você, nada ainda está perdido. É por essa razão que diz a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele só está a dar porque Ele primeiro amou. Porque se o amor ficou, a túnica ainda está garantida. Deixa pregar para quem entende revelação. Quando José contou, a Bíblia diz que José ia diante do seu pai e contava todas as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Pega isso, por favor. Pega isso. José levava as coisas erradas que os seus irmãos faziam para o pai. Ele não pegava os erros de Rubem e levava no outro seu irmão. Quem está aqui? Queixar não é pecado. Pecado é quando você queixa na pessoa que não tem poder para resolver. Erro do irmão não se conta no outro irmão. Aleluia. Aleluia. Erro do irmão se conta a quem? Ao pai, porque o pai sabe que existem coisas que eu posso guardar. E o pai guardava essas coisas no seu coração. Posso falar mais? O primeiro tipo de sonho incomodou irmãos. Segundo tipo de sonho incomodou até o próprio pai. Por isso é que nem tudo se conta, nem mesmo no pai. Principalmente quando o pai não sonha o que você sonha. E Jacó disse, estás a tentar dizer, eu, a tua mãe. José não disse nenhuma mãe, nenhum pai, só disse sol e lua. Você que está a entender que é o papá e a mamã. Eu disse astro, não disse pessoa. Aleluia. Enviaram José para ir visitar os seus irmãos, saber como é que estava. A Bíblia diz que no dia que é chuva maravilhosa. Aleluia. Alguém está a me ouvir? Agora a sua atenção tem que dobrar para conseguir me ouvir. Amém?
Aleluia. 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 Conseguem me ouvir? Agora vai me obrigar a pregar, a gritar. Amém? Quem consegue me ouvir? Ei. Aleluia. Olha para mim, vamos tentar fazer. José foi enviado para ver como os seus irmãos estavam. A Bíblia diz que quando José vai visitar seus irmãos, há uma frase que aparece aí que diz: e os seus irmãos lhe viram de quê? De longe. Mas antes de lhe verem de longe, a Bíblia diz que José se perdeu enquanto procurava achar os seus irmãos. José não se perdeu porque pecou. José se perdeu porque ele estava à procura dos seus irmãos. E quando viram de longe, os próprios irmãos olharam para José de longe e disseram: lá está de novo o sonhador mor. Vamos pegá-lo e colocá-lo numa cisterna, vamos matá-lo. Pegar na sua roupa e rasgar, colocar lá sangue. A Bíblia diz que quando levaram essa túnica, rasgaram, diga comigo, rasgaram. E depois de rasgar, colocaram lá o quê? Sangue. E levaram para quem? Para o pai. Deixa eu falar para alguém que está aqui que foi chamado por Deus para viver um propósito divino. Existem situações que você reclama porque você nunca entendeu o propósito. Hoje você vai aprender que deserto não é abandono. Diga comigo, deserto é escola. E eu vou lhe dar hoje 3 cadeiras dessa escola. 3. Quando José é vendido, pegam na túnica, na roupa, rasgam e colocam sangue. E ao colocar sangue, levaram na presença do pai. E eles disseram: teu filho morreu. Deixa eu dizer, na mente deles, eles estavam anunciando a morte de José. Mas eles não compreenderam que aquele acontecimento era colocar José dentro de um ato profético. Porque a única pessoa que estava programada para morrer no lugar de outra pessoa era Jesus. Eles levam, a roupa é de José, mas o sangue não era de José. Isso é um ato profético. Prega para mim. A roupa era de José, mas o sangue não era de José. Quer dizer que não era José que estava lá. O que aconteceu com José era uma mensagem, um ato profético. Quer dizer que os irmãos de José não entenderam que eles, pensando que estavam a tirar José do plano profético, eles estavam a colocar José no plano mais profético da vida. A roupa é dele, mas o sangue não. Quer dizer que José, ele está sendo representado pelo sangue de um animal. Ao invés de matarmos José, decidimos matar o animal e trazer o sangue como a prova que ele é que morreu. Então, como o sangue já diz que ele morreu, então ele não pode mais morrer. Porque no sangue, aleluia. Se você fosse membro dessa igreja, entenderias a mensagem profética. Porque a pessoa mais parecida com José ou com Jesus chama-se José. José é o filho que mais o pai ama. Jesus
é o filho que Deus mais tem prazer. José é aquele que nasceu com um sonho que não era dele. Jesus nasceu com uma missão que não era dele. Os maiores inimigos de José foram seus irmãos. Os maiores inimigos de Jesus foram seus conterrâneos. José é da outra terra, mas foi mais bem aceito na terra estrangeira. Jesus, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não lhe receberam. Mas a todos quanto lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Estou à procura de uma igreja que entende revelação. José foi vendido pelos seus irmãos. Jesus foi traído pelo seu discípulo. José lhe venderam com 20 moedas de prata, valor de um escravo. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, valor de 2 escravos. Quer dizer que em José só se compra um, em Jesus se compra 2. Por isso é que Israel e gentios foram salvos em Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! José tinha planos de ser morto, mas mataram um animal no lugar dele. Aleluia! Quem mais se parece com Jesus do que José? José, eles estão a pegar José, estão a lhe vender, estão a matar animal. Só que ali aconteceu um ato profético. A roupa mesmo é de José, mas o sangue é de outra pessoa. Quer dizer que José estava a ser inocentado pelo sangue do outro animal. É isso que aconteceu contigo. Em José tem a graça da substituição. A morte que era para José passou para o animal. Quer dizer que aquele plano de matar José era um ato profético do que aconteceria com Jesus. Porque quando José ele vai ser vendido, a Bíblia vai dizer que quando ele vai bem longe, aleluia, ele chegou numa terra onde alguém olhou para ele e disse: esse homem tem graça de governador. Deixa pregar para alguém aqui nessa noite. Deus não te chamou, entenda, há sempre uma versão nova de quem você é em lugares que você entra. Sabe por que algumas vezes Deus muda você de lugar? Porque teu irmão só conseguem ver o menino que leva recados. Mas tem alguém que consegue fazer dinheiro contigo. Aqueles que vieram te comprar. Eu vou dizer que aqueles que estão a te vender não estão a te vender, estão a te empurrar mais próximo do teu destino. Quando José chegou lá, não entenderam, vocês não me fizeram mal, afinal estavam a me empurrar para chegar na minha zona de conforto. Deixa profetizar para alguém nessa noite, com a bênção dessa chuva. Prepara-te para ser visitado. Aqueles que te venderam para te encontrar no poço, eles vão te encontrar no trono. Eles vão te encontrar no trono. A Bíblia vai dizer: venderam José. Diga comigo: deserto escola. Mais uma vez, deserto escola. Sabe o que eu entendi? Deserto é escola. Porque deserto para nós representa lugar de problemas e desafios. Mas eu entendi que afinal deserto não é problema. Deserto é escola. Porque problema é um sinal de duas coisas. Problema é sinal de incapacidade. Por exemplo, você pode estar qualificado para resolver um problema que você aprendeu na universidade. E se você me entregar, eu olho para aquilo como um problema, mas você olha para aquilo como um trabalho. Entenda, todo problema só é problema quando você não consegue tirar lucro com o problema que você tem. Por isso é que na escola era problema, na empresa é trabalho. E quando se torna trabalho tem recompensas. Eu vim falar para alguém: problema na vida não é problema. Se você se capacitar para resolver esse problema, vai entender que há finanças naquele problema, tem bênção naquele problema, porque problema é sinal de incapacidade. Daí tem
gente que olha para um carro, comprar um carro é problema. Outro olha, comprar um carro é só mais um desejo realizado. Porque problema revela incapacidade. Por isso é que você não pode esperar que nós oremos da mesma forma. Há problemas que para ter problema, para mim já não é problema. Tem algo que eu já não estou mais a orar, porque para mim já não é problema. É oportunidade para crescer, para avançar. Deixa profetizar para alguém nesse segundo dia. Prepara-te para ser capacitado para resolver situações que vão trazer solução. Diga comigo: deserto escola. Mais uma vez, pelo menos ganha pelo menos a chuva. Diga: deserto escola. A Bíblia vai dizer, pegando na chuva, que quando Elias profetizou que não vai chover, na altura de chover, a Bíblia diz, Elias vai dizer: vai e vai ver se tem sinal de chuva. A Bíblia vai dizer que o moço foi, disse: não tem nada. Primeira vez não tinha nada, segundo dia não tinha nada, terceira vez não tinha nada. O profeta disse: vai ver de novo. Deus disse que vai chover. Quando ele viu pela sétima vez, disse: o que eu vi lá não é chuva, é um pequeno, uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem. Para o moço do profeta aquilo não era nada, para o profeta já era tudo. Eu vim falar para alguém nessa noite: aquilo que para alguns não é nada, há quem veio aqui mais um culto, mais uma pregação, mas tem gente aqui a dizer: não é mais um culto, é Deus abriu uma nova estação. Agora deixa dizer, quando o profeta disse: veja uma mão pequena, olha para mim e responda: a nuvem era pequena, pequena ou grande? Prega para mim: a nuvem era pequena ou grande? A nuvem era pequena, porque Deus nunca te mostra sinais do tamanho do resultado. Deus sempre vai dar sinais pequenos para resultados grandes. Por isso eu vim falar para alguém: essa pequena empresa que você está a começar é só sinal. Esse homem que você começou desempregado é só sinal. Esse salário que você está a ganhar é só sinal. Esse catuidez que você está a conduzir é só sinal. Até essa igreja aqui, olha para o seu vizinho, diga: é só sinal. Por isso, meu irmão, se você está me definir pelo sinal, estás mal enganada. Eu não sou o sinal da chuva. Vai dizer a Acabe para preparar a casa, porque vem uma grande chuva. Deixa profetizar 2024. Antes que o ano termina, há uma grande chuva. Há uma grande chuva. Alguém que tem fé nessa noite, eu estou a pregar para a chuva não atrapalhar. Receba para não atrapalhar. Estou a profetizar: em 2024 haverá uma grande. Sabe qual é o teu problema? O teu problema é que você se define pelo tamanho da nuvem. Sinal não é a resposta. Sinal é só uma mensagem de que a resposta está a caminho. Por isso eu vim falar para alguém: Jonas não é o Salvador. Jonas no ventre do peixe é apenas um sinal de que está a vir alguém que vai ficar 3 dias nas entranhas da terra e vai ressuscitar. Eu vim falar para alguém: se calhar você não está a me entender, não se invade com o que você está ganhando agora. É apenas um sinal. É apenas um sinal. Eu vim falar: há muito mais. Há muito mais. Eu vou repetir até você entender: há muito mais. Esse nível que você está é apenas um sinal. Essa empresa que você entrou é apenas um sinal. As tuas conexões são apenas. Não me defina pelo sinal. Por isso é que tem pessoas que estão a negar algumas pessoas, porque só vieram em forma de sinal.
Diga, deserto é escola. Senta ainda. Estás a me agitar muito, senta. Diga, deserto é escola. Agora me pergunta, qual é a primeira cadeira? A primeira cadeira, sabe qual é? É José sonhou que está aí longe. Sonhou que vai ser governador. Sonhou com o trono. Mas estamos para lhe colocar no poço. Sabe o que você pensa quando você vai no poço, quando sonha com o trono? A primeira cadeira que aparece para todo mundo que Deus investiu e deu grandes sonhos. É a cadeira do parece que não vai acontecer. Eu não sei se alguns já passaram nessa cadeira. E alguns até que deixaram essa cadeira. Você ora, jejua, sobe monte, até inventa música. Já fiz tudo que eu pude. Isso é a cadeira do parece que não vai acontecer. Já oraste, já falaste tudo. Pai, agora eu vou fazer voto de não mexer no cabelo, pai. Você está vendo, parece que não vai. E alguns até reduzem. Também não vou mais no culto, vou fazer chantagem para Deus. Porque isso está parecendo que não vai. Todo mundo passa nessa cadeira. Não importa se você ora muito, ora pouco. Se você tem muita unção ou pouca unção. Todo mundo que tem um chamado e foi chamado por Deus passa nessa cadeira. Parece que não vai acontecer. Você de repente começa a caminhar com Deus e vê, ei, está quase. Está quase. Só que de repente o espírito do quase te entra. E só chegas no quase. Quase que entrava, pastor. Mas parece que não vai acontecer. Todo mundo chega nessa fase de tanto orar, de tanto investir, de tanto crer. E chega uma altura que o teu espírito até começa a te falar, não tenta mais. Porque as circunstâncias te dizem, parece que isso já não vai acontecer. Imagina um José que sonhou. Imagina, irmãos, e todo mundo aqui sabe, quando Deus nos dá uma visão, o nosso pensamento é, vai acontecer daqui a pouco. Se sonhar mais 2 vezes, está quase. Pela terceira, é agora. E esse agora, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Aí imagina, sabe quem passou nessa cadeira? Pai Abraão, pastor Arlete. Deus lhe apareceu e disse, sai da tua terra. Quando Deus te chama no início, cuia. Só o prazer que... Uau, agora é agora. É agora que vão ver a glória. Abraão falou, meu filho, vou te dar um filho, porque você vai ser pai de uma grande nação. 10 anos. Ela sai já com boa de vontade. Sara, vamos. Mas amor, assim do nada, só vamos. Deus me apareceu. E sabe, homem, quando está entregando mensagem na mulher, você me ouve só. Você me ouve. A forma como você acredita no teu homem. Todo homem tem um lado pregador. Quanto com a mulher? Gosta de pregar na mulher. Você nunca viu o vídeo da pastora? Mulher que ativa a graça do homem. Me segue. Sara também está bem. More está bom. A Bíblia fala que Sara chamava no Abraão meu Senhor. Assim, está bem, meu Senhor. Sabe quando você está com raiva, mas tem que chamar amor. Sim, amor.
Vamos. Saíram. 10 anos. Filho nada. 15 anos. Chegou uma altura que até a própria Sara se encontrou com essa cadeira. Ela disse, parece. E pareceu mesmo de tal maneira que ela disse, minha empregada, dorme só já com esse meu marido. Porque o que eu estou a ver aqui, essa cadeira desse deserto, parece que não vai mais acontecer. E já entrei na menopausa. Dorme. Até o dia que o anjo apareceu e disse, está onde a tua mulher Sara? A Bíblia diz que Sara estava na tenda. E provavelmente estava a ouvir a conversa de Abraão com o anjo. Mas não saiu. Estava aquele nível que você já está frustrado até com Deus e com todo mundo da igreja. Vem te visitar, você não sai mais. Também ouviu a voz da diaconisa. Fala, eu sei. Dá a cadeira para a diaconisa. A Bíblia diz, Abraão que teve que ir na tenda falar, Sara, faz cabrito. Sara sabia, anjo veio, não está a fazer comida para o man of God. Sara está dizendo, mano, estou frustrada. Fala no anjo, não há comida hoje. Porque estava nessa cadeira do parece que não vai. E é notório pela linguagem que a Sara usou. Porque diz a palavra que Sara começou a rir na tenda. Quando disseram, diga na Sara, no próximo ano. Imagina alguém que já ouviu há 20 anos. Faz ter filho. Vem mais um e fala, diga agora, no próximo ano. Vai engravidar. A Bíblia fala, e Sara começou a rir. Imagina a mulher a rir de uma coisa que sabe que não vai acontecer. Agora diz, a Sara está a rir. Diga na Sara que do jeito que ela riu, vou lhe dar um filho, Isaac, o nome dele é Sorriso. Me riu na promessa, vou lhe rir no cumprimento. Posso ser profeta? 2024. Quem te riu na promessa? Esse ano vamos receber muita gente nos escritórios que nos riram. Vamos. Aleluia. Essa é a primeira cadeira. Parece que não vai. Todo mundo chega nesse nível. No ministério chega uma altura que você para e diz, parece que não vai mais acontecer. Até para você que tem projetos, você que tem sonhos, chega uma altura que de tanto tentar, você se encontra com essa cadeira. Parece que não vai acontecer. Aleluia. A segunda cadeira que você vai se deparar no deserto é a cadeira. Eu acho que Deus me abandonou. E tem gente aqui, não é porque você se perdeu, não está sem pecado. Sabe, eu mesmo estou bem com Deus, mas parece que me esqueceram. Porque chega uma altura que você vê tudo acontecendo na vida de todos. E você vê, parece que você é a única que não está acontecendo aqui. Nada. E dá a impressão, você fica a fazer as perguntas de Jó. Os meus inimigos me perguntaram, onde está o teu Deus? Chegou uma altura que você anda com Deus e parece que Ele te esqueceu. Parece que Ele começou a andar contigo, mas depois numa esquina te deixou. E dá a impressão que estás a andar sozinho. Mas é Deus te treinando na escola do deserto. Por quê? Porque Deus não pode te levar aonde Ele quer te levar com coração muito sensível. Porque Deus sabe que todo lugar de poder você vai ser ferido constantemente.
E se você não for provado com os questionamentos da vida, se você não aprender a lidar com a solidão, se você não aprender a lidar com as incertezas, facilmente você pode perder o que Deus preparou para ti lá em frente. Por isso Deus te faz passar nessas cadeiras. Para quê? Para amadurecer o teu caráter. Vamos ler no versículo rapidamente, só rápido, para não ficarmos sem base. Romanos 5, 3. A oração funciona. A oração funciona. Assim diz a palavra do Senhor. Sim. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Aprendemos o quê? Que a tribulação produz... A tribulação produz o quê? Perseverança. A versão que aparece produz o quê? Experiência. Sabia que existem... Isso é básico. Existem empresas que não aceitam novatos. Tem cargos que é para quem já tem quê? Tem lugares que Deus não vai te levar até que Ele te permita passar na tribulação. Até que a tribulação gere em ti o quê? Experiências. E a experiência vai gerar o quê? Produz um caráter aprovado. Uhum. E o caráter aprovado produz confiança. Essa é a tua versão. Qual é a tua versão? Tem a NVI? Ou linguagem atual? Tem. Uhum. O que é que diz? A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. As tribulações, deixa eu ler aqui na minha versão. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, experiência. E a experiência, esperança. E a esperança não traz o quê? Confusão. Porque um dos maiores problemas do que Deus preparou para nós lá em frente pode ser a falta de experiência que não ganhamos aqui atrás. Por isso é que Deus te permite passar por essa escola, onde você pensa que Ele te abandonou, onde você pensa que Ele te esqueceu, para gerar em ti experiência, maturidade e paciência. Para quando você chegar lá, você saber conservar e lidar com aquilo que Deus preparou para a sua vida. Eu vim falar, esse deserto que Deus está permitindo você passar não é para te matar, é para te amadurecer. Porque Deus sabe que você vai precisar de muita paciência aonde Ele está a te levar. Você vai precisar de muita experiência aonde Ele está a te levar. Nós vamos encerrar com este ponto. A terceira cadeira do deserto. É que José teve que aprender que não importa o quão ungido você é, sempre haverá alguém que vai te vender. Essa cadeira dói. Você pode ser até o Yeshua HaMashiach. Vão te vender. Você pode ser a pessoa mais bem intencionada do mundo. Vão te vender. Na vida, se você não colocar isso na tua cabeça, você vai se matar sozinho. Não importa quanta unção você tenha, quão bom pregador você pode ser a pessoa mais bem intencionada, sempre haverá alguém que vai te vender. Se ninguém te vendeu na família, se prepara na empresa.
Se ninguém te vendeu na empresa, se prepara na universidade. Se ninguém na escola te vendeu, se prepara na igreja. Todo mundo passa nessa cadeira. Ninguém foge. Sempre. Sabe? José não fez nada para os seus irmãos. Pelo contrário, só queria o bem deles. Mas eles não suportaram o sonho que ele carregava. Uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, para não sofrer muito, não posso morrer agora, sou muito jovem. Tem problemas que não é para mim, deixo. Eu já falei, eu falei assim mesmo, até neles mesmo lhe falo. É o dia que você ouvir que vocês me traíram, então bora preparado. Sabe por quê? Porque se você não coloca isso na tua cabeça, o dia que te acontecer, você pode se matar. E você fechar teu coração ao ponto de impedir os próximos que vão entrar na tua vida mais tarde. Porque você colocou na tua cabeça, ninguém pode me vender porque eu tenho um bom coração. Bom coração atrai mais problema que o mau coração. Até os que têm maus coração lhe amam, bué. Você vai ficar disputando, tanto te chamar. Você é uma carnal. Isso mesmo te magoa. Jesus lhe chamaram príncipe dos demônios. Ainda ficou a conversa, tá bem, sou príncipe, mas vocês são filhos do diabo. É muita inteligência emocional para um jovem só de 33 anos. Jesus, você é o rei, tu dizes. Ele estava indo para trás. Judas arquitetou tudo. Vou chegar lá, vou dar uma bandeira, ninguém vai saber. Eu só vou lhe dar beijo. Porque eu dou sempre beijo, é normal, ele vai entender. Judas gosta muito de dar beijo. Judas mal chegou e disse: amigo, cheio, inteligência emocional. Cara que está 23 anos chama de amigo. Amigo, é com um beijo que você trai o seu mestre. Vê que nível de inteligência emocional, porque ministério não se faz apenas com unção, se faz com a boa gestão das emoções. Agora pega. Se você não sabe lidar com as emoções, isso pode ser o maior problema da tua unção. Porque as pessoas vão aprender que você não sabe se controlar. E sempre que quiserem te destruir, vão mexer com as tuas emoções. Jesus disse: estou pronto emocionalmente, podem falar tudo, vou expulsar demônio. Pedro lhe disse assim: Jesus, aonde tu fores, eu irei. Aonde você morrer, morrerei contigo. Jesus, bem vivo da vida, disse: Pedro, não fala à toa, estás emocionado. Pedro, não fala à toa. Se daqui a pouco eu estou a ver, você vai me negar. Assim que o galo cantar, você me negou? Eu, mestre, morrerei contigo. Diz: meu irmão, estou a se preparar já, porque a melhor forma de você se preparar para as traições, se prega. Jesus estava a se pregar, disse: não estou a te pregar, estou a se pregar. Vais me trair, Pedro. Vais me trair, Pedro. Já estou a se acostumar, vais me negar, Pedro. O dia que você me negar já ficou normal. Mas graças a Deus que para todo traidor tem sempre um galo. E eu vim hoje como teu galo nessa noite, para te fazer lembrar que Jesus não mentiu quando disse que ia acontecer. O galo só vem para lembrar que Jesus não mente. O que ele fala, ele tem poder para cumprir. Deixa profetizar para alguém nessa noite. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Com isso quero dizer, o que ele disse que vai fazer, ele vai fazer.
inteligência de outro nível. Aonde pode já ficar de pé à vontade.